Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui a nossa live. Nessa série, eu vou falar sobre os principais erros que os síndicos de condomínio cometem, tá? Então, se você está passando por aí e quer participar dessa live, se identifique aí, coloque o seu comentário, para a gente poder interagir, eu posso responder algumas dúvidas suas também, tá? Então, quem não me conhece, eu sou Marisolda, eu sou criadora do grupo Síndicos e Condomínios Felizes. Estou sempre colocando textos, dicas, comentários sobre como fazer uma melhor gestão de condomínio. Então, se você faz parte do grupo e está vendo essa live, eu gostaria que você se apresentasse aí, interagisse comigo, né? Há quanto tempo você está no grupo? Se você tem dúvidas, podem colocar aqui que a gente vai responder, tá? Então, eu vou fazer uma série de 10 lives, tá? Essa daqui vai ser a primeira, tá? Então, eu vou falar dos 10 principais erros que os síndicos de condomínio acabam cometendo, né? E acaba atrapalhando muito a sua gestão. Então, hoje, eu vou falar sobre o erro número 1, tá? O erro número 1 que a maioria, sem perceber, acaba cometendo, né? Às vezes é um síndico iniciante, às vezes é um síndico que já tem bastante experiência, de vários anos, mas acaba passando despercebido e isso acaba comprometendo muito a atuação dele no condomínio, tá? Então, comentem aqui, tá? Se apresentem, põe nos comentários, né? E a gente vai, à medida do possível, a gente vai conversando e respondendo suas dúvidas que possam surgir. Bom, o erro número 1 fatal, que todos cometem, e às vezes, não sempre, mas às vezes cometem, é que o síndico, às vezes, confia demais na administradora de condomínio, tá? E, junto com esse erro, um outro que pode acontecer é ele não ter uma equipe de conselheiros, né, atuante, tá? Então, por quê, né? Por que ele não pode confiar demais? Porque a administradora de condomínio, ela pode errar é humano e ocorrem erros, sim, pode vir a ocorrer erros. E aí, é bom sempre ele estar conferindo os documentos, as pastas, as notas, e a equipe de conselho também conferir periodicamente, tá? Algumas administradoras, elas podem errar porque mudou os funcionários, eles não estavam cientes dos novos procedimentos e não acompanhavam direito. Outras não têm um trabalho de qualidade, algumas até erram de má fé mesmo, esperando que o síndico descubra, e se passar, passou, entendeu? Aí acaba ficando o condomínio com prejuízo e ninguém percebeu, tá? Então, erros podem acontecer sim, tá? Então é bom sempre estar conferindo. Então, o que o síndico tem que fazer? Ele tem que delegar, tá? E ele tem que conferir. E o que é delegar? Muitas às vezes se tornam síndicos, mas não estão preparados, nunca ocuparam um cargo de liderança, e não tem muita noção, acha que delegar é deixar tudo para a administradora fazer, tudo para os outros fazerem, não é bem assim. Você tem que delegar, né? Passar as tarefas, mas a responsabilidade nunca se delega, você tem que conferir, tá? Se o trabalho foi feito de acordo. É igual você colocar o seu filho numa piscina para nadar, né? Você vai acompanhando, vendo se ele está progredindo, se ele tiver qualquer dificuldade, você está lá do lado para ajudar, para orientar. Então, delegar é uma tarefa que é muito importante para um líder de sucesso. Então, delega as tarefas e acompanha, tá? Então, confere sempre que está sendo feito de acordo, tá? Então, um ponto importante é que responsabilidade não se delega. E o principal responsável no condomínio, né, sempre é o síndico, né? A sua responsabilidade, você nunca vai ser eximido dela. Um outro erro que pode vir a ocorrer, que se juntar com os erros que ocorrem na administradora, ou seja, não ter uma equipe de conselheiros que atue e esteja sempre conferindo, isso pode gerar erros muito graves, tá? Qual que é o objetivo dos conselheiros? Sempre é eleito, né, uma equipe de conselheiros, eles precisam conferir as pastas mensalmente, a documentação que a administradora passa para o condomínio com todas as contas que foram pagas, notas fiscais, né, despesas, receitas. Então, a tarefa do conselheiro é conferir mensalmente, tá? Então, ele precisa ter tempo disponível
E ele precisa ser comprometido e saber trabalhar em equipe. Tem muitas pessoas que se candidatam a ser conselheiros, depois não aparecem nem nas reuniões do corpo diretivo. Ou seja, se candidataram para quê, se não foi para ajudar? Isso é um trabalho voluntário, tá? E é importante que quem se candidate atue, seja comprometido em ajudar os demais, né? Então, qual que é a melhor prática, né? A melhor prática que eu tenho observado em vários condomínios é quando a equipe de conselho trabalha unida. Elas conferem as pastas, pegam os erros, assinam, né, se está tudo certo, se tem alguma observação para fazer, eles anotam, voltam as pastas para a administradora, elas corrigem os eventuais erros que ocorram, mas tudo isso dentro de um prazo de 30 dias. Porque se um dos conselheiros fica segurando as pastas muito tempo, atrasa o trabalho da conferência dos demais. Então, o ideal é que sejam vários trabalhando ao mesmo tempo, cada um fica com um curto período de tempo, com esses documentos, e passam para os demais num período de 30 dias. Tá? Então, quando chega a Assembleia de Prestação de Contas, todos já conferiram, os erros já foram corrigidos, e aí é simplesmente fazer a Assembleia e os conselheiros apontarem que conferiram e está tudo certo. Tá? E aí a Assembleia que faz a aprovação final. Então, os conselheiros simplesmente mostram o parecer deles, e a Assembleia é quem aprova, confiando nas palavras, nas apresentações que os conselheiros fizeram anteriormente. Tá bom? Então, algumas coisas que podem ocorrer, eu já vi ocorrer, por exemplo, houve... Boa noite, tudo bem? Qual o seu nome? Fala aí qual o seu nome, eu gostaria de conversar com você. Você é síndico? Síndica? Então, já ocorreu muitas vezes de ocorrerem erros e ninguém percebeu. E um dos conselheiros percebeu, por exemplo, um carro foi passar e o portão do condomínio baixou em cima do carro. E aí o prejuízo, né, o condomínio pagou, mas ele tinha seguro. E esse seguro foi acionado, né, então a administradora tinha o contrato da seguradora e consertaram o veículo. Esse conserto ficou uns R$8.000, o conserto desse veículo. Ah, Bárbara Leite, tudo bem, Bárbara? Como é que você está? Espero que esteja gostando. Quem tiver aí, por favor, põe o nome, porque eu não consigo ver aqui, né, o nome da pessoa. Você tem que me autorizar, vai aparecer uma parte aí que você tem que autorizar o StreamYard para ele pegar suas informações e passar para mim, senão eu não consigo ver. Bom, então já aconteceu de ocorrer um acidente, e aí a seguradora foi acionada, consertaram o veículo, que o portão do condomínio baixou no veículo, só que o condomínio teve que pagar esse conserto antecipado. Ele saiu do caixa do condomínio, esses R$8.000, consertaram o veículo, e esperava-se que a administradora, né, pegasse o dinheiro da seguradora e devolvesse para o caixa do condomínio, só que isso não aconteceu. Então, um conselheiro muito atuante, muito esperto, né, ele, depois de alguns meses, ele falou assim, poxa, e aquele acidente que aconteceu, o condomínio pagou o conserto e não entrou no caixa do condomínio os R$8.000? E nenhum outro conselheiro, nem o próprio síndico, tinha observado isso. Então, foi graças à atuação do síndico, né, do conselheiro atuante, né, que foi acionada essa seguradora e os R$8.000 voltou para o caixa do condomínio. Você veja, não era um valor baixo para passar despercebido, mas acontecem erros. Nem a administradora notou, nem a síndica notou e nem nenhum outro conselheiro. Tá? Então, é bom quando elegerem, serem conselheiros atuantes, que possam se dedicar a conferir as pastas, porque erros acontecem mesmo, gente. Às vezes passa despercebido. Tá? Um outro erro que os síndicos cometem, tá? Eles confiam tanto na administradora que eles não conferem o fluxo de caixa, tá? O que é um fluxo de caixa? Ou seja, o fluxo de caixa é algo que quem tem que acompanhar é o síndico, não a administradora. E aí, o síndico acha que é a administradora que é responsável por isso, a administradora acha que o síndico é responsável por isso, e às vezes o fluxo de caixa é um negócio importantíssimo que passa despercebido. Então, já aconteceu também, depois eu posso fazer uma live especificamente sobre fluxo de caixa. Já aconteceu, bom, vou falar brevemente aqui. Fluxo de caixa é a pessoa, né, o síndico, ter a visão da visão futura dos gastos, tá? Uma previsão. E depois ele confere o realizado. Tá? Então, ele distribui os gastos dentro das receitas. Né? Então, o síndico recebe
e ele tem que gastar dentro do que ele pode receber, não pode ultrapassar. Então, se ele tiver um gasto muito grande esse mês, o mês seguinte não ter, então pode prejudicar as contas do condomínio. Boa noite, por favor, se identifique aí quem está chegando. Eu vou terminar aqui, depois eu vou abrir para dúvidas, tá? Aí vocês podem escrever. Coloca o seu nome, ó, igual a Lela Barbosa, colocou que é subsíndica. Quem estiver assistindo, pode pôr o seu nome aí que a gente conversa, tá bom? Então, o que acontece sobre o fluxo de caixa, tá? Já houve caso do síndico começar a fazer uma obra, né? Arrecadou dinheiro, tal, nos condomínios, começou a fazer a obra. E passava as notas para a administradora, que ia pagando, só que chegou a um ponto que não tinha mais dinheiro para pagar. Aí o síndico falou assim, mas vocês não estão vendo o fluxo de caixa? Aí a administradora falou assim, não, quem está vendo o fluxo de caixa é você, então ficou jogando para o outro, mas o fluxo de caixa é a responsabilidade de quem? Né, da administradora ou do síndico. Ou seja, a obra estava no meio, era uma grande obra, não poderia parar, porque estava sem dinheiro, né, um fluxo de caixa mal planejado. Aí a administradora percebeu que foi o erro dela, que ela não avisou o síndico, que não poderia emitir aquelas notas naquele mês, e a administradora acabou emprestando dinheiro para o síndico terminar essa obra, sem juros, porque ela percebeu que foi o erro deles, né. Poderia ter sido uma outra administradora que ia cobrar juros, aí ia virar uma bola de neve, ou o condomínio teria que recorrer a bancos, pior ainda. Então, o fluxo de caixa é de responsabilidade do síndico, não da administradora, e é bom ele ficar muito atento, às vezes tem o dinheiro, mas não tem dinheiro naquele mês, tem dinheiro no mês seguinte, então ele tem que distribuir as despesas de acordo com a receita, tá? Então, cuidado, né, porque pode ocorrer da administradora não gerenciar o fluxo de caixa e o síndico também não gerenciar, tá? E aí ocorrem alguns problemas. Bom, eu acho que era isso que eu tinha que falar hoje aqui para vocês, é o erro número 1, né, que eu estou falando, sobre confiar demais nos trabalhos do administrador, então é bom o síndico delegar e sempre estar conferindo. Agora, eu posso responder algumas dúvidas que vocês queiram colocar, pode escrever aí, tem um certo delay, né, até a dúvida chegar, mas aí a gente vai esperando um pouco e explicando. Podem colocar, pode falar, quem que tem dúvidas aí? Eu vou ver aqui, ainda não chegou para mim. Eu vou falar de 10 erros, tá? Então, eu vou falar por dia, né? Hoje eu vou falar sobre o erro número 1, e eu vou fazer as lives em seguida durante 10 dias, e vocês podem anotar e colocar aí os comentários. Ainda não chegou para mim as suas dúvidas. Quem mais quer colocar aí, pode falar. Sim, vamos ver. Posso dizer que aqui temos uma ótima administradora. Parabéns, então, ótimo, excelente. Muito bom. Quando se tem uma ótima administradora, a gente fica tranquilo. Inclusive, alguns síndicos trocam, né, de administradora, porque ficam insatisfeitos com alguns problemas. Nós fizemos uma pesquisa recentemente sobre a satisfação com as administradoras, e a maior parte das respostas foi que os síndicos estavam insatisfeitos. Então, se você está satisfeito, você é um sortudo ou uma sortuda, tá? Parabéns, porque nem todo mundo está satisfeito com a administradora. Às vezes ocorrem alguns erros, assim, de entendimento. O que é responsabilidade do síndico, o que é as tarefas que a administradora deve fazer. Então, é sempre interessante estudar muito o contrato e os termos para saber bem os serviços que a administradora vai fazer. Porque, às vezes, o síndico acha que ela vai fazer certas coisas e não, é responsabilidade dele. Então, os papéis têm que ficar bem claros, o que é papel da administradora, o que é papel do síndico, tá? E pode até alterar o contrato, adicionar tarefas, pagar mais por serviços, mas tem que ficar muito claro o que é tarefa de um e o que é tarefa de outro, tá? Mais alguma dúvida? Alguém pode colocar aqui? E está sempre revisando, né? Porque as administradoras, assim como uma empresa, né, tem que estar sempre evoluindo. Hoje, com as novas tecnologias, né, vários serviços estão sendo necessários, né, para apoiar o condomínio. E as administradoras estão sempre mudando, oferecendo novos serviços. O que você sabe sobre síndicos com a gestão vencidas? Já pode fazer assembleia presencial? Então, é o seguinte,
o governo, né, ele emitiu uma lei, até fiz um artigo, no grupo eu coloquei um artigo, se você ver o último artigo é sobre essa lei que o governo liberou. Então, ele liberou as assembleias virtuais, pode ser feitas as assembleias virtuais, mas é opcional. Ou podem ser feitas as assembleias presenciais, mas com uma certa distância. O governo não proibiu, né? Ele não proibiu as assembleias. Simplesmente ele recomenda que não haja concentração de pessoas. Então, se você tem um espaço bem grande, que dá para as pessoas ficarem uma afastada da outra, pode fazer, mas é recomendado que seja feito assembleias virtuais, tá? As assembleias virtuais estão sendo realizadas por vários condomínios e estão tendo muito sucesso. Então, inclusive, muitas pessoas que não poderiam participar presencialmente, com a virtual, elas podem participar. Já podemos fazer assembleias presenciais, então. Até o dia 30 de outubro, né, foi o que a lei falou, que até 30 de outubro o síndico poderia fazer assembleias virtuais. Então, ele pode esperar após 30 de outubro e poderia fazer ou não as virtuais, tá? Então, entra lá no artigo e vê exatamente o que a lei especifica. Então, ficou bem, assim, amplo, o síndico é que vai decidir, dependendo do tamanho do condomínio, dependendo do assunto que é urgente ou não, tá? Inclusive, a assembleia virtual também pode ser utilizada para eleição de síndico, como se fosse uma assembleia comum. Qual é a diferença? A diferença é que, simplesmente, na convocação, você vai colocar lá, local da assembleia. Aí você coloca o endereço da URL, que vai ser no local da internet, tá? Geralmente, os condomínios estão fazendo via Zoom, e colocam o endereço e a senha, então os moradores entram via Zoom. No dia da assembleia, o síndico ou uma pessoa da administradora conduz a assembleia, como se fosse uma assembleia presencial, mas todo mundo se vê na telinha, tá? Então, ele confere a lista de presença, confere os apartamentos e as procurações, tá? E realiza a votação, tá? Como se fosse uma assembleia presencial, só que virtual. Inclusive, se tiver alguém que começa a falar demais, tumultuar, falar palavrão, atrapalhar, quem está conduzindo a assembleia pode multar, né, tirar o som dessa pessoa e falar, olha, se a pessoa, você continuar se comportando dessa forma, nós podemos até expulsar a pessoa da assembleia, porque ele não está ajudando. Então, é bom que tenha sempre uma pessoa que conduza, né, com firmeza a assembleia virtual. Mas para isso precisa uma maioria aceitar para fazer? Não, mas maioria aceitar? Não, a assembleia virtual, na verdade, a assembleia justamente é para você saber a opinião da maioria, tá? Então, você faz a assembleia, vê se vai ter muita gente que participa ou não. Hoje em dia, todo mundo tem celular, se a pessoa não tem, o filho, o parente, o vizinho tem também. É válida para registrar a ata? Sim, perfeitamente, até melhor que a presencial, porque fica tudo gravado, tá? Então, qualquer dúvida, é só pegar, né, a filmagem e conferir o que foi falado, o que foi votado. Então, quem conduz essa assembleia virtual, no final vai ter a gravação, né, da filmagem, a gravação das vozes, vai ter também a gravação do chat, tudo é gravado. Tá? E aí, redige-se a ata, conforme foi colocado, né, as posições de cada um, e se envia para o cartório, né, registrar. Aqui no estado de São Paulo, simplesmente com a ata é possível registrar a assembleia que foi realizada virtualmente, né, uma assembleia bem feita. Então, é válido sim, tá? O que você sabe sobre os síndicos de gestão vencidos? Já pode ter assembleia presencial. Então, com os síndicos com assembleia, com a gestão vencida, pode ser feita uma assembleia virtual também, para eleger os síndicos, tá? Não tem problema nenhum. Ele foi liberado, inclusive virtualmente, para se eleger os síndicos. E as procurações são apresentadas ou com antecedência, ou pode ser feito o upload na hora durante a assembleia virtual. Então, a pessoa escaneia a procuração e envia, né, na hora, e a pessoa que está conduzindo a assembleia confere a procuração. Então, nada impede. Inclusive, eu acredito que é uma tendência, porque mais pessoas vão poder participar. Não vai ter essa de que, eu estava longe, eu estava não sei aonde,
estava em trânsito, né? Você entra com login e senha e em qualquer lugar que você esteja, você pode participar da Assembleia e votar, né? Tendo atenção e participando. Eu acho que vai até aumentar a participação das assembleias. O regimento interno tem que estar em sintonia com a convenção? Eu acho que eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas a convenção do condomínio, ela é feita quando é entregue o condomínio, né? Quando a construtora faz, ele já cria a convenção do condomínio. Tá? E depois, as pessoas podem votar e aprovar um regimento interno. Nem sempre o regimento interno é aprovado de início, tá? Eu conheço condomínios que depois de algum tempo de entregue, todo mundo morando, ficaram 2, 3 meses sem regimento interno, e aí foi feita a aprovação do regimento interno. Por quê? Porque são detalhes minuciosos que são aprovados na Assembleia de Aprovação do Regimento Interno. Então, a convenção é mais genérica, e o regimento interno são regras que as pessoas que estão morando que vão aprovar. Então, o horário de uso da brinquedoteca vai ser de tal a tal. Tá? O uso da academia vai ser de tal a tal. Então, são regras específicas que são votadas após, né, o condomínio já estar construído, as pessoas já estarem morando, tá? Mas tem que estar sempre de acordo um com o outro, um não pode contradizer o outro. Então, as leis, elas são geralmente... todas elas devem ser seguidas. A Constituição, o Código Civil, a Convenção e o Regulamento Interno são leis, todas essas leis devem ser seguidas pelo síndico e pelos moradores. Então, um nunca pode contradizer o outro. Tá? Então, a lei do silêncio, existe, na Constituição fala sobre sossego e privacidade, no regimento interno, provavelmente, de todo condomínio também fala sobre os horários de silêncio, tá? E aí, cada condomínio vota detalhes específicos que são, às vezes, particularidades de cada condomínio, tá? Então, é isso. Mais alguma pergunta? Então, já respondi sobre síndicos com gestão vencida. Se podemos fazer assembleias presenciais, não foi proibido, né, mas caso a caso, né, o síndico pode até optar. Foi liberado pelo governo, foi assembleias virtuais, tá, e até 30 de outubro, mas os síndicos é que vão decidir, né, o que é melhor. Eu acho que o que é melhor é votar, né, e não parar a administração, não piorar a situação da pandemia por falta de reunião. Reuniões virtuais são válidas, sim, e são muito mais produtivas. Se precisa fazer precisa de maioria para aceitar e fazer, não há preciso, tá? Tem algumas decisões, gente, porque essa situação da pandemia que nós estamos vivendo é algo novo, nunca ninguém passou por isso, né? O mundo inteiro foi pego de surpresa, então são decisões que os síndicos precisam tomar em reunião com o conselho, né? Às vezes fechar as áreas internas, às vezes liberar, dependendo de caso a caso, né? Cada condomínio vai agir de uma forma, mas ele precisa tomar decisões para facilitar a vida das pessoas, para que elas tenham mais conforto, suspender as reformas, porque tem muita gente doente, às vezes se recuperando, né, em isolamento social, às vezes pegou o Covid e está em isolamento, e precisa de sossego para descansar, para se recuperar. Ou as pessoas que estão em home office também precisam de silêncio, né? Então, o que acontecia antigamente? Antigamente não, né? Sempre foi assim. Existe no regulamento e na convenção os condomínios comerciais, onde é permitido as reformas de sábados e domingos e durante o período da noite, nos comerciais. Por quê? Durante o dia as pessoas trabalham. Então, as reformas teriam que ser em outros períodos para não atrapalhar quem estava num edifício comercial. Já nos edifícios residenciais, a convenção, geralmente, o regulamento já é diferente, é permitido reformas durante o dia, né? Porque as pessoas estão fora trabalhando, e durante a noite, né? Não é permitido, nem sábado e domingo, barulho e reformas. Só que com essa situação da pandemia, tudo se alterou, né? É uma situação que nunca ninguém passou. Então, o que os síndicos de bom senso fizeram? Se reuniram com o corpo diretivo, gente, muita gente home office, muita gente se recuperando, isolamento, muita gente doente.
Então, vamos proibir as reformas que façam barulho, vamos suspender a entrada de fornecedores para evitar, né, a circulação do vírus. Então, foram atitudes que foram sendo tomadas, né, de acordo com a necessidade, com o risco. Então, o síndico ele tem que minimizar riscos e zelar sempre pelo sossego, privacidade e bem-estar dos moradores. Então, são decisões que precisam ser tomadas, assim como a Assembleia Virtual, vocês devem aderir, por que não? Né, se atualizar, aderir, vai ter um grande número de participantes, com certeza, e é válido eleição de novos síndicos através de Assembleia Virtual e registro de ata também das Assembleias Virtuais, é válido, veio para somar, eu acredito que isso veio para somar, né, a atuação dos síndicos nos condomínios, e trazer uma melhor convivência das pessoas, né, elas podem modificar o regulamento e tomar as decisões para o bem-estar de todos. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, tá? Se vocês tiverem, eu vou ver aqui. Mas qual desses tem maior validade? Pois, às vezes, a convenção fala diferente ou de um jeito diferente do regimento interno. Não pode haver contradição. Não pode haver contradição. A convenção, ela fala de maneira genérica, e o regulamento interno fala de maneira específica. Tá? Então, não existe um que manda no outro. Todas as leis, elas têm que estar concordando uma com a outra, elas não podem discordar, tá? Então, na sua convenção, você deve ler e ver de forma genérica o que ela traz e criar um regulamento interno que simplesmente detalhe o que a convenção determinou, tá? E caso haja uma contradição, vocês têm que ajustar isso, porque uma não pode falar A e a outra falar B, simplesmente o regulamento, ele detalha e concorda com o que está na convenção, tá? Falar de um jeito diferente é uma coisa, mas contradizer é outra. Então, simplesmente você pode detalhar no regulamento interno o que já existe na convenção, ou criar novas regras detalhadas que não existiam na convenção, se cria no regulamento interno, tá? E muitos conflitos nos condomínios também são causados por falta de um regulamento interno claro, tá? Existem coisas que não foram definidas, então é muito simples, muitos síndicos às vezes ficam tendo problemas na sua gestão por falta de regras, e é muito fácil criar alterações no regulamento interno ou criar novas regras, simplesmente fazer uma assembleia, colocar os itens a serem adicionados ou votados, e a maioria dos presentes votando é feito essa criação, alteração das regras do regulamento interno. Então, às vezes, os síndicos ficam sofrendo muito tempo porque o regulamento não diz como fazer isso, como fazer aquilo. Então, é possível, com a maioria simples, mudar as regras do regulamento interno ou criar novas regras, tá? Maioria simples é assim, o condomínio tem 300 unidades, fez a assembleia, foram 10 presentes, os 10 votam, quem concorda, quem discorda, a maioria dos presentes votando é aprovado para os 300. Se os demais não quiseram participar, eles aceitam o que esse pequeno grupo votou. Por isso é muito importante as pessoas participarem das assembleias. Às vezes elas ficam surpreendidas, nossa, mas aprovaram isso? Então, você não esteve na assembleia, então quem estava presente aprovou. E as alterações do regulamento interno são muito fáceis de serem feitas. A maioria dos presentes aprova, tá? Então, os síndicos devem estar sempre mudando, atualizando, porque muitos conflitos, às vezes, são gerados por falta de regras ou por regras inadequadas, tá? Porque o condomínio é algo vivo, que vai se mudando, e as pessoas, assim como a tecnologia, tudo muda, as necessidades, o regulamento interno também deve mudar. As necessidades mudam, as regras devem mudar também para atender à necessidade da maioria, sempre da maioria. Então, o objetivo do síndico é sempre ouvir a maioria e fazer o que a maioria deseja. Bom, gente, eu acho que é isso por hoje, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é proibido hoje a entrada de carroça, entrar em condomínio. Carroça, aqui na Bahia, é um animal, cavalo, puxando algo. É proibido hoje a entrada de carroça em condomínio, então. Isso é algo particular do seu condomínio. Você vê que é algo que quem tem que definir é o regulamento interno do seu condomínio. Então, em São Paulo,
não é comum esse tipo de situação. Então, no condomínio não tem nem regras definindo isso. Já na Bahia, que é algo comum, né, esse tipo de situação, o que os moradores têm que fazer? Tem que se reunir e definir se no condomínio de vocês é permitido ou não. Tá? É uma regra que vocês vão criar de acordo com a sua região, com a sua necessidade. Se o portão comporta, se as garagens comportam, se é permitido ou não. Então, são regras que os moradores vão ter que decidir, tá? Por isso que o regulamento interno, ele justamente é um detalhamento da convenção, tá? E cada condomínio vai girar as regras de acordo com a sua necessidade. Tem condomínios que não permitem entrada de veículos externos dentro, porque não tem vagas de garagem. Outros condomínios já têm, né, vagas grandes, espaços maiores, e permite a entrada de visitantes. Então, são regras que cada condomínio vai determinar como fazer. Bom, mais alguma dúvida? Então, gente, eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Gostaria que vocês adicionassem aí a permissão para eu saber os nomes de vocês, quem está participando, porque nem todo mundo eu consigo saber o nome, gostaria de tratar vocês pelo nome, tá? Eu vou fazer os próximos, e aí vocês podem adicionar aí como permitido. Faz um resumo dos principais erros já explicados, por favor. Ah, tá. Então, são 10 erros. Hoje eu falei especificamente do erro número 1, tá? Essa live vai ficar gravada, você pode revisar, tá? Desde o início. Mas um dos principais erros é ele confiar demais na administradora de condomínio, porque ela pode cometer erros, tá? E passar despercebido, às vezes prejudicar o condomínio. E junto com isso, não ter uma equipe de conselheiros atuante, que pode também deixar os erros passar, né? E às vezes o condomínio tem gastos inadequados, justamente porque foi feito o lançamento errado, não foi feito algumas coisas que deveriam ser feitas. Então, esses são os principais erros que eu falei hoje, tá? Citei alguns exemplos de condomínios que já realizaram esse tipo de erro. Inclusive, um deles, vou até adicionar um exemplo a mais aqui, era um condomínio novo e havia uma previsão orçamentária onde era previsto um gasto mensal de energia elétrica, né, e água, e as demais despesas do condomínio. Só que o que aconteceu? Essa previsão orçamentária foi feita um pouco sem prever que ele estava numa fase de mudança. Então, o que aconteceu? Eram 300 unidades, começaram a mudarem as pessoas. Então, nos primeiros meses, muita gente se mudou, houve muito gasto de energia elétrica, de água, e aí a conta da energia elétrica subiu de uma tal forma, porque houve várias mudanças, mais de 100 mudanças no mês, que extrapolou a previsão. Então, o condomínio não tinha dinheiro, depois de algum tempo, para pagar a conta de luz e de água. Por quê? Porque a previsão foi feita errada. Tá? Então, o síndico era um condomínio iniciante, o síndico iniciante, mas a administradora já era experiente, ela poderia ter previsto isso. Poxa, é um condomínio que as pessoas estão se mudando, então a energia elétrica hoje é X, mas nos próximos meses já vamos prever a mais, porque vai ter pessoas que vão gastar mais, né, no uso dos elevadores. Então, César de Salvador, sim, tudo bem? Então, a previsão orçamentária, né, é feita pela administradora, mas o síndico também deve conferir e pensar no que pode ser adicionado, tá? Então, dependendo da fase do condomínio, pode se gastar mais ou não. Então, isso é bem interessante, o síndico revisar a previsão orçamentária, se ele tiver um histórico das despesas dos meses anteriores, já conferir, poxa, se a administradora fez uma previsão, de gastos com manutenção de R$3.000 por mês, mas eu tive muito mais gasto do que isso nos últimos meses, então ele já aumenta essa receita, essa previsão de gastos com manutenção. O síndico pode ter uma empresa administradora do mesmo condomínio? Uma empresa administradora do mesmo condomínio? Eu não entendi muito bem a pergunta. Pode ter uma empresa administradora do mesmo condomínio? Se fala, um dos moradores tem um administrador e mora no mesmo condomínio, é isso? A Laís Joinville, seja bem-vinda, Laís, seja bem-vindo, César. Eu não entendi muito bem, você poderia explicar melhor essa sua pergunta? O síndico pode ter uma empresa administradora do mesmo condomínio? Explica melhor, que eu não entendi muito bem a sua pergunta. Bom,
A administradora, o ideal é que ela seja uma administradora bem competente, né? Vocês devem avaliar os serviços que ela vai oferecer, comparar com outras no mercado, né? Com os mesmos serviços ou semelhantes, comparar preço e qualidade. Então, sempre comparar e ver o que é melhor para o seu condomínio, tá? Então, o ideal é sempre cotar mais de uma e comparar. E escolher, né, o corpo diretivo, escolher qual a melhor administradora. Comparar e ver também os clientes que essa administradora já teve, o que elas dizem, né? Esses clientes dizem dos serviços da administradora. Então, não só comparar preço e qualidade dos serviços, né, comparar, mas também consultar os clientes, né, que essa administradora já teve e ver os serviços que foram oferecidos. Creio que ele atuando como síndico e administrador. Bom, aí depende do condomínio, tá? Depende do condomínio. Os moradores é que vão decidir isso. Se ele estiver fazendo tudo de acordo, né? Comparando com outras no mercado, né? Se os serviços deles são de qualidade e tem o preço que o mercado pratica, né? Poderia ser, mas o ideal é sempre separar um pouco os papéis de síndico e de administradora, tá? Porque você pode estar insatisfeito com o administrador e querer trocar, tá? Os condôminos podem estar insatisfeitos e querer trocar a administradora. E se pertence ao próprio síndico, como faz? Troca o síndico e a administradora ao mesmo tempo? Né? Você pode estar sujeito a isso. É uma dificuldade maior, os moradores vão ficar sem síndico e administrador ao mesmo tempo, isso é algo muito delicado. Se você troca de administrador e o síndico permanece, ele escolhe outro administrador no mercado. Ou você vai trocar de síndico, a administradora permanece, ela apoia na eleição do novo síndico. Tá? Então, o ideal é esses papéis não se misturarem, é melhor para os moradores, tá? Eu acredito que pode ocorrer, sim, se a competência é dos dois, a competência é muito boa, tanto o síndico quanto a administradora são competentes, tudo bem, mas é bom evitar esse tipo de conflito. Sem falar que pode gerar desconfiança dos moradores, né? Os moradores podem achar que o síndico pode estar favorecendo a administradora favorecendo o síndico, e se forem os dois a mesma coisa, né, vai gerar muito mais desconfiança. Então, para você conquistar os moradores, é muito importante você ter transparência, acima de tudo, tá? Então, mostrar as contas, mostrar que não há, como é que eu posso dizer assim, erros que são encobertos. Se a administradora faz algum erro, o síndico tem que corrigir e mostrar, ó, apontar o erro para a administradora, corrige tal ponto. Se a administradora vê algum erro do síndico, ela orienta, corrige tal ponto, porque são papéis diferentes, então um corrige o outro, um ajuda o outro, e um apoia o outro. É bom sempre deixar os papéis separados, ok? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? E segunda-feira, dia 7 de setembro, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live, tá? Eu gostaria que vocês se inscrevessem, vou falar sobre como conduzir condomínios clube de forma eficiente, mesmo que você nunca tenha feito um trabalho desse tipo, como síndico, tá? Então, eu vou deixar aqui o link dessa live, eu gostaria que vocês se inscrevessem e participassem também, né? Principalmente para quem é síndico, ou quem vai se candidatar e pretende, né, ocupar o cargo de síndico, tá? Deixa eu ver aqui o comentário. A administradora que entrou por assembleia com maioria a favor pode ser tirada somente pelo síndico ou precisa de uma assembleia para isso? Entrou por assembleia com a maioria a favor pode ser tirada somente pelo síndico ou precisa de uma assembleia para isso? Bom, a troca de administradora, ela não precisa ser levada para a assembleia, não. Tá? É como uma troca de um fornecedor. Você vai trocar a equipe de jardinagem, a empresa que cuida da jardinagem do seu condomínio. Você vai levar para a assembleia? Não precisa. Você vai trocar a pessoa que limpa a caixa d'água, o contrato de limpeza da caixa d'água, cuida do para-raio. Todos esses são fornecedores. A administradora é um fornecedor também. Você não vai levar para a assembleia todos os fornecedores. Tá? Então, o síndico tem autonomia para verificar, né, acompanhar o trabalho dos fornecedores, e se ele não estiver contente, por alguma razão,
né? Ele se reúne com o corpo diretivo, olha, fornecedor tal, assim, assado, aconteceu isso, os trabalhos assim, assado. Ele, com o corpo diretivo, cota 3 fornecedores e eles escolhem e trocam, tá? Não há necessidade de levar para a Assembleia, não. Tá? Se o seu condomínio fez isso, foi porque vocês quiseram levar para a Assembleia, mas não há necessidade, né, de que haja argumentos, né, convincentes para essa troca, né, a avaliação, porque quem vê o trabalho de perto dos fornecedores é o gerente predial, é o zelador, é o síndico, que tem o contato com esses fornecedores, com a administradora também, tá? Então, não há necessidade, na lei não obriga que se leve para a Assembleia, tá? Nenhuma troca de fornecedor, não. Você leia a convenção do seu condomínio, o regimento interno, se tem alguma coisa a respeito, mas no Código Civil não tem nada sobre isso, tá? Mas como foi um procedimento que vocês já levaram para a Assembleia, né, anterior, talvez os moradores já estejam acostumados com isso, tá? Decidir pela Assembleia. Então, como vocês já levaram na Assembleia anterior, é de bom senso que vocês levem novamente, tá? Levem e apresentem os motivos, principalmente os motivos lógicos, né, por que vai ser feita a troca, tá? Para os moradores que já votaram na eleição da anterior, votarem nessa atualmente, tá? Se você não levar, como você já levou a anterior, né, então pode ser que eles acham que houve algum problema que vocês deveriam ter comunicado a eles, ok? Mas não é obrigatório. Bom, é isso aí, gente, eu estou encerrando aqui, tá? Essa live. Gostaria que vocês participassem na segunda-feira, tá, às 8 horas. Eu vou pôr o link aqui da página, tá? Para vocês se inscreverem, tá? Que vai ser sobre como conduzir condomínios de forma eficiente. Condomínios clube, pode ser condomínios pequenos também. Vou falar sobre várias dicas sobre eficiência, eficácia, tá bom? Como gerenciar equipes. Ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Um grande abraço, tá? E sucesso na gestão de vocês. Tchau.